Oi, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos lá começar uma live bem especial para mim hoje. O meu convidado é o astrólogo Robson Papaléu. Então eu vou esperar as pessoas entrarem, esperar o Robson entrar também. Olá, todo mundo que está entrando. Oi, Nath, tudo bem? Olá, Rê, boa noite. Kátia, vai entrar um pessoal tão legal hoje, tô toda animada. Patrícia, vamos esperar o Robson, né, chegar aqui. Eu acho que o Robson não fez live ainda, não sei. Pelo menos não nesse formato. Então vamos ver se a gente conversou, tal. Eu acho que ele tá. Oi, mãe, tudo bem? Tá chegando por aí. E oi, Lúcia, tô esperando o pessoal começar a chegar. Tem o pessoal que vem pelo Robson, pela Gaia, então vai ser bem legal, bem especial. Oi, Ruby, você não tá na sua live, Ruby? Ruby tem live agora? É, eu vou esperar o Robson chegar aqui. Quando ele chegar, eu. Ah, legal, boa live pra você. Ah, o Robson chegou, beleza, ele chegou. Então eu vou chamar ele aqui, peraí, pra gente começar. Só um minutinho que eu vou achar ele aqui. Peraí, aqui achei. No convite para você entrar, tá? E aí a gente. Ê! Tudo bem? Olha, nós estamos com uma camiseta até parecida, ó. Eu fiz uma camiseta meio astrológica hoje. Tudo bom com você? Como é que estão as coisas aí? Tudo bem? A Lu, um beijo para você. A Lu já chegou aqui, o pessoal do CNA. Muito bom. E primeiro que eu quero te dizer que é uma honra ter você aqui nas minhas lives. Brasil Eu, é meu. Você Você sabe que eu fui intuída te chamar, né, Robson? Porque eu fui. Eu tinha parado um pouquinho as lives por questões pessoais aqui, e aí resolvi retomar e me veio você na mente, assim, primeiro. Falei, chama o Robson. Aí eu falei, será que ele vai topar? E aí você topou. claro que sim, como não. Poderia recusar esse Que convite. bom. Você é tão querida da Gaia, amiga nossa, né? Não poderia É. recusar de jeito algum, de jeito algum. Ai, que bom. Então, ó, gente, eu tô vendo o pessoal tá entrando aí. Como a gente já tá gravando, então a gente já meio começa, porque muitas pessoas acabam vendo depois também. E tem muito assunto, muito papo. O tema que eu pedi pro Robson, vou pedir, na verdade, eu vou fazer uma entrevista com ele aqui, sobre a profissão de astrólogo. Né? Eu acho que não tem ninguém melhor para falar disso. Então, primeiro, Robson, eu queria que você se apresentasse, né? Falasse um pouquinho de você. E eu queria já nesse começo já perguntar para você como é que a astrologia chegou na sua vida, né? Porque você tem arquitetura como formação acadêmica, né? Trabalhou como arquiteto. Eu sei algumas historinhas do Robson, mas eu quero que ele conte para as pessoas que não sabem. Porque a minha intenção com as lives, Robson, no primeiro momento da pandemia, foi quando elas começaram, era trazer informação, as pessoas queriam entender o que estava acontecendo, né? Então, vários astrólogos falando sobre o céu de 2020, a gente você também lá na Gaia, né? Todo mundo analisando o que estava acontecendo. E eu acho que nesse momento que a coisa está mais estabilizada, pelo menos não, né, no nosso consciente agora, eu vejo muita gente que ficou com muito interesse pela astrologia. Né? Eu acredito até que você deva tá com mais procura, inclusive, dentro da Gaia. Né? As pessoas querem entender, perceberam que a astrologia conseguia, de alguma forma, explicar, né, o que está acontecendo, ou pelo menos simbolizar esse momento. Então, agora vai entrar um segundo momento de live aqui para mim, de astrologia. Né, para a gente poder trazer astrólogos assim como você e como astrólogos tão legais e bacanas que a gente conhece, para poder falar da astrologia de qualidade e, né, e poder trazer assim boas informações. Então, a minha ideia agora, a partir de você, que vai abrir essa sequência de lives de astrologia, já convidei uma galera aí. Então, cada semana vai ter alguém falando. Então, Eu queria abrir com você, então é isso. Então, fala para mim um pouquinho de você e como que a astrologia chegou na sua vida. bom, vou me apresentar direito então. Eu sou o Robson, sou diretor de cursos e eventos da Gaia Escola de Astrologia, que foi fundada em 1992, né? Eu tenho formação em arquitetura e urbanismo, tenho especialização em patrimônio histórico, artístico, arquitetônico e cultural nacional também.
Me formei em 1981, muito tempo. E na faculdade, em 1986, né? Vivi um pouco da ditadura naquela época, na faculdade, uma série de coisas. Agora, e trabalhei como arquiteto também por muito tempo também. Uhum. Mas o primeiro contato que tive com astrologia, eu posso dizer o seguinte, me lembro direitinho, eu tinha 7 anos de idade, né? 7 anos? 7 anos de idade. O Tá que falhando aconteceu? um pouquinho o seu áudio, só vê Tá se você não vendo? tá com alguma interferência. Eu tô ouvindo ele um pouquinho cortadinho, só pra... Não, Tá tudo tá ok aí? perfeito. Então tá bom. Vai lá. Mas eu entrei na astrologia, entrei isso, tive contato com a astrologia quando eu tinha uns 7 anos de idade. Uhum. Foi em 1964. O meu pai, naquela época, ele trabalhava no setor administrativo de um astrólogo famoso, né, chamado Marco Cardoso. E eu lembro que na época, né, houve alguma coisa na época da ditadura, do golpe militar que teve, né, que foi um golpe de verdade, como foi há pouco tempo atrás. Mas aí, e o que aconteceu foi o seguinte, eu não lembro exatamente o porquê, motivo, mas um dia o Omar Cardoso apareceu na minha casa com meu pai. Olha que chique, hein? Mas era uma coisa estranha, porque foi numa Kombi, estavam carregando coisas, né, e carregavam, eram álbuns de figurinhas de signos, e tinha prêmios dos signos, que eram bonecas, relógios Cuco, e uma série de coisas assim. Porque esse álbum de figurinhas, né, você preenchia o signo e você ganhava um prêmio, né? Ah, que legal. Não sei, sabe, ele me deu o álbum completo, não lembro porque perdeu esse álbum. Mas o que aconteceu foi o seguinte, eu me lembro, meu pai também comentou uma vez muito tempo atrás, que aquilo caiu em contravenção na época da ditadura militar, né? Então eles saíram fugindo, alguma coisa nesse sentido. E foram parar na minha casa, o Omar Cardoso, uma Kombi cheia de figurinhas, prêmios, e meu pai também, né? Eu lembro direitinho, ele era grande, ou era pequeno também, vai saber, né? Ele É. falou, ah, você vai gostar desse negócio aqui. E me deu um álbum completinho, completo, com figurinhas que eu perdi no tempo depois. Eu perdi contato com a astrologia daqueles tempos em diante, né? Eu olhava jornais e via aqueles desenhos dos signos, né? E eu já Uhum. desenhava também, então eu fazia desenho dos signos no meu caderno, e foi crescendo. Quando eu tinha meus 12 anos de idade, eu estava trabalhando já como office boy. Fazia, né? Não só como office boy, eu trabalhava numa oficina que meu pai tinha de instalação elétrica, né? Eu lembro direitinho que uma vez eu fui no centro e vi uma livraria, que é a Livraria do Pensamento, né? Que onde até hoje tem um ciclo esotérico, Sim, sim, do pensamento. Lá no centro da cidade, né? Na Liberdade ali, né? Rodrigo Silva, acho que uma coisinha assim. Uhum. E eu tinha 12 anos de idade e entrei, fiquei olhando aquele monte de livros e tal, né? E achei interessante aquele tipo de coisa, né? E eu comprei um livrinho, que eu também perdi, um livrinho pequeno também, e assim foi indo, fui me interessando pela astrologia. Eu fui crescendo, lógico, né? Aí eu fui juntando, li algumas coisas quaisquer, ouvi uma coisa também no rádio. Quando eu tinha meus 13 anos de idade, eu juntei o meu dinheirinho, né? E juntando meu dinheirinho, o que aconteceu? O desapareceu porque era um cantinho. E aos 13 anos de idade, eu juntei um dinheiro e eu fiz um mapa. Fui um astrólogo. Você Chamado, lembra desse astrólogo, não? chamado Felipe. Eu nunca mais o vi. Uhum. Depois que mudou para o Brasil. Eu tinha 13 anos de idade, faz mais de 50 anos. Né? E ele falou uma série de coisas, eu achei interessante. Falou coisas que eu não concordei muito, né? Eu tinha Uhum. 13 anos. Eu falei, mas não é assim exatamente. Mas tinha muita coisa interessante também. E de lá eu comecei a querer estudar mais astrologia. Quando eu tinha meus 15 anos de idade, mais ou menos, eu voltei na livraria correspondente Uhum. e lá eu comecei a pegar uns livrinhos, uns livros. Peguei uns livros, eu lembro direitinho, peguei uma efeméride, que era tudo com tábuas, né? Peguei Sim. tábua de bem, peguei outros livros também, e uma história interessante, eu conto poucas vezes essa história. É. Eu estava lá em pé, né? Aí apareceu um senhor atrás de mim, né? Um senhor grande, né? Estava com um terno, assim, com um talho, um pullover, né? De malhazinha e um terno, assim. Aí ele perguntou, o que você está fazendo aí? Né? Eu falei, eu estou comprando livros. Que livros você está comprando? Né? Uns livros de astrologia, né? Deixa eu ver quais são. Né? Ele pegou, eu achei ele meio arrogante, né? Falou, esse aqui é bom, esse aqui não é bom. Você tem que levar esse aqui e ficou me indicando os livros, né? Eu fiquei olhando assim, ele me perguntou, que dia que você nasceu? Né? Aí eu falei, meu dia. Aí ele falou, você tem a lua em peixes, tem ascendente isso, não sei das quantas do Mercúrio, não sei das quantas. Ele começou a falar do meu mapa. Como assim? Aí peguei e falei, bom, esses são os livros que você tem que ter agora.
Esses são seus. Peguei, fui no caixa, né? Eu com muitos livros na mão. Aí eu perguntei, mas pô, você tem um livro que eu tinha visto antes, eu queria ter comprado. Olhei para trás assim e não vi mais a pessoa. Aí peguei a moça, puta, diga uma coisa. Esse senhor aqui, como é que chama ele, né? Aliás, eu perguntei o nome dele, né? Antes, né? Ele falou Baduel. Baduel? Baduel. Aí eu falei para o mocinho do caixa, escuta, cadê aquele senhor que é daqui da loja? Eu falei, não é da loja, não. Quem que é esse senhor? É um senhor. Não conheço nenhum senhor, não. Eu fiquei pensando, quem que é esse homem, afinal de contas? Eu perguntei na loja e ninguém conhecia esse homem, né? Eu até por muito tempo pensando, nossa, foi um anjo que apareceu e tal, né? Muitos anos. Já tinha aparecido o marcador na sua casa com as revistinhas. Aí vem esse senhor atrás que ninguém sabe quem é, né? Aí, de repente, depois de muitos anos, o Rodrigo Araes, amigo nosso também, colega, né? Eu comentei essa história com ele, ele falou, Baduel, conheço o Baduel. Eu falei, você conhece o Baduel? Ele já desapareceu já. Mas o Baduel, né? Ele era um cara especial. Ele vendia livros do lado da igreja, Santa Efigênia, né? Ele era uma sumidade. Ele falava o mapa das pessoas, né? E um dia ele sumiu. Olha. Então ele existiu o tal do Baduel mesmo, né? Uhum. Eu comecei a fazer alguns cursos de astrologia, né? Não tinha escolas que tinham curso completo de É isso que eu astrologia. ia falar, não tinha escola, era tudo autodidatismo naquela época, né, Robson? Tinha algumas escolas. A gente lia muito, Tinha. mas eu fazia um cursinho aqui de uma matéria, aqui, acolá, e até os meus 8 anos desse modo por aqui. Eu mudei para Santos, fiz a faculdade de arquitetura em Santos depois, e lá fazendo a faculdade de arquitetura, ainda continuei tendo contato com astrologia, lia mapa dos meus amigos, um ou outro, comentava uma coisa qualquer, e sempre com astrologia por perto, certamente. E na arquitetura, eu gostei muito de história da arquitetura, né? E na história da arquitetura, eu via nos documentos da astrologia constantemente também. Me formei em arquitetura, voltei para São Paulo em 81, e comecei a fazer um cursinho de novo, pequeno para cá, e depois de um tempo eu falei, não, eu tenho que levar esse negócio mais a sério de fato mesmo, né? Fazia projetos, fazia construção também, mas eu pensei, não, eu tenho que dar mais atenção aos meus clientes em astrologia também. Tanto que tinha clientes, né? Eu fazia o mapa deles, né? Ah, dos clientes de arquitetura. Clientes, lógico, né? Uhum. Então eu tentava fazer alguma coisa próxima, né? O que era o projeto da pessoa com o seu mapa. Aí chegou um momento que eu tinha muitos clientes de arquitetura, mas também de astrologia, né? E eu, no momento de fazer uma escolha, né? No momento de fazer a escolha, eu pensei, bom, eu estou com mais clientes em astrologia do que arquitetura, então eu tenho que fazer uma escolha, né? Uhum. Até hoje, né? Desde 92 com a Gaia. Montei a Gaia, tem um currículo legal da Gaia. Eu pensei assim, poxa, eu tive dificuldade de montar toda a minha grade curricular para estudar astrologia. Então montei uma grade minha mesmo, né? Uhum. Então, montei uma grade curricular de como eu achava que deveria ser uma formação em astrologia de fato mesmo. Isso em 90, 91, por volta dessa condição por aqui. Por conta disso, então, montei uma grade, que é uma grade que tem até hoje na Gaia também, né? Essa Sim. grade tem a Gaia em 92, abri a escola, comecei as minhas turmas também, dando aulas também. Depois registrei o meu curso, e a mim mesmo, também como arquiteto, como astrólogo, né? No sindicato, também. E de lá para cá, fui fazendo a minha vida em astrologia, fazendo eventos, fazendo atividades, fazendo congresso, uma série de coisas. Ô, Robson, dá uma olhada no teu áudio de novo, que o pessoal tá falando que ele tá falhando um pouco. Você tem um foninho ou não? Aí perto de você? Eu Tem? tenho, posso pegar. Coloca o teu foninho, vê se você acha ele aí, enquanto isso eu vou falando um negocinho, tá? Então, eu só queria falar o seguinte, como eu conheci a Gaia, né, e já que entrou um monte de gente aqui pelo Robson, o Robson foi pegar o fone dele, fiquem aí, tá? Eu venho da área do direito, né, e eu queria estudar astrologia, a astrologia sempre esteve na minha vida, de alguma maneira, porque minha mãe estudou astrologia quando eu era adolescente, e a minha também tá falhando? Fala pra mim, porque eu tô com áudio aqui, pra mim tá perfeito, gente. Só me dá um toque, se o meu tá falhando também. Se tá ok, manda joinha, porque vai ver que é do próprio Instagram também. Ah, então, ó, Robson, eu acho que é do Instagram. A gente vai tentar, se ficar muito falhado, a gente volta. Agora melhorou o áudio do Robson. Melhorou? Não, tá bom, tá bom. Então Tá vamos bom? lá.
Tá, agora perfeito. Vamos Então lá. foi essa a minha história que aconteceu. Me E envolvi na astrologia desse tava jogo. contando como que eu cheguei na Gaia, porque eu também fiz uma transição de carreira, né? Porque eu falei que sempre a astrologia esteve perto de mim, a minha mãe estudou astrologia, Ah, e eu tá. fazia. A minha mãe chegou a trabalhar como astróloga também. E Ah, não sabia aí. não. Então. E aí quando eu estava numa crise de carreira, porque eu era da área do direito, eu falei, quer saber? Eu vou fazer alguma coisa que eu gosto, um curso para espairecer. E aí eu sabia que a escola que a minha mãe tinha estudado começava com G. E eu fui, já tinha o Google, eu fui lá e apareceu a Gaia. Aí eu falei, foi Tá. nessa escola que a minha mãe estudou, porque eu achava que era perto da Vila Mariana e na época era na Aclimação na Lacerda Franco. Isso. Que eu sou dessa época. E aí eu cheguei lá na escola e eu lembro direitinho do dia que eu cheguei lá, Robson, porque eu tava ainda meio advogadinha, né? Então, assim, aquelas roupinhas de advogada, entrei na Saíra escola. elegante. Aí eu falei assim, eu tenho Vênus em Capricórnio, tá, galera? Eu tentei Tá ficar um certo. pouquinho mais descontraída, mas é meio difícil. Mas eu fiz a queima dos terninhos da advogada faz tempo. E aí eu entrei lá e falei, nossa, que legal, que escola legal e tal. E aí eu lembro que você desceu a escada daquela casa. Eu falei, putz, desse deve ser o Robson, né? Porque já tinha a Leila e tinha a Cristina, que era a outra secretária da época. E aí eu vi você, falei, deve ser ele, e aí era você. Você falou, gente, vamos subir, a gente foi lá para a sala. Quando você começou a falar, Robson, eu falei, cara, é com isso que eu quero trabalhar. É esse o lugar, eu me achei ali de um jeito que aquela big ficha planetária caiu e eu falei, putz, é isso aqui. Aí eu comecei a estudar e falei, uma hora eu vou fazer essa transição. E aí quando deu o tempo do curso que eu já podia atender, eu fiz minha transição de carreira. Então eu tenho uma gratidão enorme, assim, porque ali eu me descobri, Que assim, falei, honra. cara, é esse lugar, é esse o professor. E todo mundo que estudou na Gaia, porque eu tô vendo uma galera de alunos teus aqui e tal, Botou o óculos a aqui. gente, a gente se sente filho da Gaia, né? Isso é uma grande realidade. Eu me sinto filha acolhida por você, pela Luísa. Eu sou da época que o Paulinho era o menino do Xerox ainda. E hoje ele é um super produtor cultural e a gente tem Exatamente. um orgulho incrível, né, com o mundo pensante. Então eu considero ele meu irmãozinho, assim. Então é uma sensação de família, o bolo da tua mãe, da dona Juraci. Então quem é da Gaia, quem vem da Gaia, tem essa relação de amor, de afeto. O Robson tem sol na casa 4, né? Então, assim, Três, três. Ah, é É na da 3? três. É na três. Então... É, porque você tem Nasceu ascendente na em três. peixes, né? Ah, tá na Tem, mas 3, tá sim. bem, tem na terceira casa. Tem na terceira casa. Entendi. Mas tudo bem. Por isso que essa coisa da comunicação e da fala... Eu falei pro Robson, eu nem vou me preparar muito, porque o Robson tem tanto conteúdo e é geminiano, né, galera? Então, Eu tenho que falo falar, né? muito. Não, mas eu também. Eu não sou geminiana, mas tudo bem. Ô, Robson, deixa eu te perguntar então, assim, dessa época toda, porque assim, você vem de uma época da astrologia em que encarar a profissão de astrólogo era muito diferente de hoje, né? Como é que você Sim. sente a diferença daquela época? Você fala assim, nossa, eu sou arquiteto e agora eu sou astrólogo. E para hoje, assim, uma pessoa que quer começar a fazer astrologia, qual é a mudança que você sente, assim, na vibe das pessoas? Ou se você sente que hoje está mais fácil? Porque eu sei que vocês batalharam pra caramba também para um reconhecimento da astrologia, né? Certamente. Olha, eu comecei de fato na astrologia, né? Década de 80, posso pensar assim então. Uma época que a astrologia tem fases, Uhum, né? Tem fases de muita popularização, declínio e assim vai nessa condição. sim. E na época que eu comecei a astrologia, né? Vamos pensar assim, eu comecei a ter contato com a astrologia na década de 70, né? Uhum, E 80 também, por aí exatamente. E eram poucas pessoas que interessavam porque de fato era astrologia. E uhum, vinha-se vindo de uma onda meio mística, esotérica, da onda hippie e tal, então tinha esse uhum, resquício ainda, né? Mas poucas pessoas se interessavam pela astrologia de fato mesmo, como era, não vou dizer que a astrologia é correta, mas a astrologia de fato mesmo, que de fato uhum, ela é mesmo. Então, sobre essa época, as pessoas que buscavam a astrologia porque tinham interesse esse conceito do que era o cosmos, a movimentação toda, não só uhum. com viés místico, esotérico, que também tem, deixa de ter, apesar que não é nem mística nem esotérica a astrologia, né? Sim. Década de 80, eu comecei a voltar cada vez mais à astrologia. E na astrologia, né, aconteceu o seguinte, né? Final de década de 80, comecinho de 90, né? Década de 80, eu acho que a sua mãe estudou no GEA, mas estava Foi com na G, GEA, talvez não, é que eu isso. não Eu terminei, também. foi na GEA. Depois que eu Eu fiz descobri curso que no tinha GEA sido na também. GEA.
Fiz curso popular também naquele tempo, Mas eu década tinha de que cair na 80. Gaia. Era com G, mas era na Tava todo Gaia. mundo lá Nem certinho. tinha Géia mais, eu acho. E o que aconteceu? Naquela década de 80, né, eu estava fazendo curso lá no GEA também, e tinha algumas pessoas que estavam buscando astrologia, reminiscente daquela onda hippie ainda, né, mas queriam conhecer um pouco mais de astrologia. Isso foi muito bom. Então, foi uma geração interessante de astrólogos da década de Sim. 80 que se formaram naquela época. Na década de 90, né, eu já comecei a querer ser astrólogo de fato mesmo, né, já era, né, e ter a Gaia. A Gaia surge em 92. 92. Naquele 92. E acontece um fenômeno, né, na década de 90, né? Tem até um documentário no Netflix que é do Walter Mercado. Um Ah, eu documentário interessante, por vi! sinal. Muito, É muito. interessante. Vale a pena Bem assistir. Muito interessante, bem interessante. interessante. E no comecinho, né, ficou aquela onda da astrologia, aquela capa dourada, aquela coisa toda. E às vezes a pessoa fica com uma imagem ruim de novo, mais uma vez da astrologia popularesca, divertida e assim vai. A princípio a pessoa falou, nossa, foi muito ruim para a astrologia. E foi ruim no período. Mas depois o pessoal se envolveu muito com a astrologia. Mais no meio da década de 90, o pessoal começou a buscar de novo a astrologia. Porque tinha contato com aquele começo da astrologia, que a astrologia meio popularesca do mercado, e aí depois quiseram conhecer um pouco mais a astrologia. E final da década de 90 começou a ter um outro tipo de visão da astrologia. Lógico, as pessoas que procuravam astrologia ainda, né? Eram pessoas que queriam conhecer mais uma matéria, conhecer outra coisa qualquer, ter um pouco mais de autoconhecimento. Então tinha essa condição. Poucos queriam somente ser profissionais. Sim. Poucas pessoas, pouquíssimas pessoas. Apesar que alguns chegavam na astrologia, como você chegou, para conhecer um pouco mais de coisas e depois se tornavam astrólogos. Isso acontecia, mas poucas vezes ainda. No final da década de 90 aconteceu muita coisa interessante na astrologia. Isso foi 99 para 2000, né? Teve um movimento na astrologia que começou na Gaia, por sinal, né? De querer se fazer união entre astrólogos para definir o que era o ser astrólogo de fato mesmo. Um movimento que juntou São Paulo, Rio de Janeiro, e começou a fazer reuniões na Gaia, né, para regulamentar a profissão de astrólogo. Eu ia até te perguntar isso. Vamos embora. Houve muitas reuniões dentro da Gaia, chamados fóruns de astrologia, né? Para tentar definir o que era marketing, profissão, educação e tudo mais da astrologia. Foi um movimento muito interessante, começou na Gaia isso, né? E começou na Gaia e de repente começou a tomar conta do Brasil inteiro. Isso no 2000, 2002, 2003. Então, foi quando eu entrei na Gaia, porque eu lembro um pouco naquela desse época. movimento. O que acontecia? Esse movimento acontecia assim, no final de semana tinha uma reunião de fórum na Gaia, em São Paulo, se falar da Gaia, em São Paulo, mas simultaneamente no Rio, Porto Alegre, e em várias capitais do país. Então estava tendo uma união entre astrólogos, né? E depois, lógico, uma série de coisas aconteceu, acabou dando muito certo. Mas depois de tudo isso, no Rio de Janeiro, num evento que teve no Sinarge lá, um simpósio do Rio, não lembro que ano foi, mas enfim, aí surgiu um outro movimento que surgiu a CNA também. Sim. Mas enfim, nesses anos 2000 por aqui, existiam as pessoas que procuravam astrologia para se autoconhecer, uma outra matéria, complementar esse conhecimento também. Tinha uma onda mística, do esotérica, que as pessoas complementavam seus conhecimentos com a astrologia também. Mas, né, essas pessoas estudavam e depois que se pensavam em ser profissionais de astrologia. Quando chegou no final do século XX, começo do século XXI, começou a mudar um pouquinho o quadro. Talvez porque nós, astrólogos de carreira, lutávamos muito pela astrologia, divulgávamos muito a astrologia também, corretamente, né? O que era técnica astrológica, né? As pessoas começaram, de repente, a conhecer, ter um pouco mais de contato com o que era a astrologia de fato mesmo. Você acha que tem a ver com as mídias sociais também? Não. Isso, esse movimento. Inclusive, teve mais contato com a astrologia, mas as mídias sociais, por um tempo, atrapalharam um pouquinho a imagem da astrologia. Sim. Por um tempo. Mas isso foi bom, que depois o pessoal começou a procurar o que era de fato a astrologia, final do século XX, comecinho do século XXI, que já faz uns bons anos à frente, por sinal. E o que acabou acontecendo? Pessoas começaram a procurar astrologia, sendo profissionais de outra área, para fazer mudança de carreira. Então o cara era publicitário, eu vou querer fazer astrologia porque um dia eu quero ser astrólogo. Então mudou um pouquinho o quadro, né? Então as pessoas queriam mudar de profissão realmente. Beleza que na escola tinha essa condição. Isso até o ano 2004, 5, 6, 7, por aí. De lá em diante, 2005 em diante, começou a aparecer uma outra questão. Já vinha acontecendo de ter os jovens que buscavam fazer cursos para se tornarem astrólogos. Sim. 2005 e 2006 em diante, mudou o quadro. Tinha aquele pessoal que queria mudar de carreira também, certamente, mas outra questão acontecia. Vinham profissionais, aliás, pessoas jovens, que acabavam o colegial e queriam ser astrólogos. Ou seja, já estava indo diretamente para ser astrólogo de fato mesmo, né? Lógico, a visão que se tinha da astrologia na mídia, os youtubers, então eles queriam de repente estar nesse mundo.
Sim. Então começou a ter um outro tipo de mudança. Mudou de novo agora e até hoje essa condição. Pessoas querem ser astrólogos porque é uma profissão de fato mesmo, né? Uhum. E é interessante, está voltando mais uma vez uma outra onda agora. Eu Hum, acho que também por causa da pandemia, mas hum, aconteceu no passado também já. Pessoas querem mudar de profissão mais uma vez, buscar uma outra alternativa. uhum. Ou Sim. seja, já tinham interesse pela astrologia, então agora não, agora eu vou me profissionar em astrologia. Muito por conta de ver youtubers, pessoas nas redes sociais e profissionais de astrologia que são competentes, são legais, que divulgam astrologia. Então o que aconteceu? Agora voltou de novo aquela onda. Tem, aliás, está tudo Uhum. misturado. Pessoas jovens que querem ser astrólogos, querem associar a sua carreira, querem mudar de carreira e querem ser somente pessoas que têm autoconhecimento também, têm essa condição. Então mudou muito o quadro, Então né? você hoje tem assim, dentro da Gaia, você tem todo tipo de aluno, né? Como você Todo está tipo de falando. aluno. Hoje tem gente mais nova que quer já ser astrólogo de cara, tem aquela pessoa E que está até sempre mais velhos. procurando autoconhecimento, aí resolve mudar de profissão, e pessoas mais velhas que, Exatamente. por curiosidade, querem entender um pouco mais de astrologia. É um público mais E é interessante, diverso. né, que é um pessoal que busca astrologia pelo seguinte motivo. Vê nas mídias sociais, né, os primeiros conceitos de astrologia. Signo, casa, tem Sim. até a astrologia divertida, que eu acho legal também. Ah, o Sim, que é astrologia signo, do que é Áries. deboche, astrologia Eu do acho até interessante, a deboche. certo ponto eu acho legal. Quando é bem feito, eu acho legal. É isso que eu queria E esse saber a tua pessoal opinião. começa, Você acha. eu acho Tem legal, uma linha até certo tênue aí, ponto. né? Tem uma linha tênue entre ser Até certo legal ponto eu acho legal, né? e Aí acontece, esse pessoal vê esse tipo de ridicularizar. astrologia, esse pessoal vê esse tipo de astrologia, né? E vê alguma coisa acima que não tem muito sentido. Então quer fazer alguma Uhum, coisa qualquer astrologia. Às vezes começa a fazer estudos ou pela internet, ou em uhum, livros, mas não consegue dar conexão correta do que é astrologia. Ou então começa a uhum, fazer um cursinho curtinho, né, de informação em astrologia, e vê que é muito mais amplo esse conhecimento, né? Aí querem uhum. buscar mais conhecimento ainda. Aí buscam as escolas que têm informação em astrologia. Então, às vezes, Então, o que entra pelo acontece? caminho meio, né, assim, não é Tortuoso, torto, mas assim, mais fútil, vamos dizer assim. E aí começa a quase entender o que, isso. que é astrologia, o que abarca o estudo da astrologia, para quem não sabe. Assim, quando a pessoa vai estudar astrologia, o que ela pode encontrar nesse estudo? Quanto tempo demora para um astrólogo se formar e realmente Ó, começar a atuar? Assim, tem o astrologia CBO que fala aqui, né? Tem na tem um regulamentação que você código. falou, que são de Tem um 200 a código. 400 horas a aula, Exatamente. basicamente recomendada, e de 3 a 5 anos de experiência. Então, não é uma É, coisa pá, né? Assim, tipo, fiz o assim cursinho. não. Não, É né? assim, ó. Um curso de astrologia completo, no mínimo, né? Tem umas 300 horas. É o mínimo que se Uhum, teria, né? Porque uhum, tem que ter um conhecimento básico de sim, história, da astrologia, lógico, né? sim, História, noções de psicologia, aliás, não vou dizer psicologia, noções de astronomia, mecânica celeste e uhum, outras questões, bases filosóficas também. Então você tem todo esse conhecimento inicial. Aí depois começa as bases da astrologia. A uhum, astrologia é um conhecimento muito antigo, né? E sim, teve origem junto com as religiões. Não é crença, é religião, certamente. Então é importante saber uhum, como é que foi essa conexão. A astrologia está associada ao que, de fato? Está associada a movimentos da natureza. uhum, Então, ela não é mais uma crença, nunca foi uma crença, né? sim, Mas muito tempo atrás, aliás, séculos, milênios atrás, era a mesma coisa que as crenças. Era o assim na terra como no céu, era a mesma situação. Então o pessoal olhava o céu, os religiosos olhavam o céu e entendiam. Céu e terra é a mesma coisa. E hoje, visto pelos astrólogos, né, sempre foi essa condição, céu e terra é a mesma coisa, é uma conexão entre movimentos celestes ou terrestres. O pessoal confunde muito uhum, isso. A astrologia é um sim, efeito terrestre. Não terrestre. são as estrelas que fazem acontecer a astrologia. Né? Uhum, Não são raios cósmicos que vêm até a Terra essa condição. São uhum, funções terrestres ligadas à natureza, que tem sim. como referência as movimentações planetárias, certamente. Então a gente pode dizer que a astrologia ela é uma ciência, chama de ciência, é controverso isso falar se é ciência, né? Olha, se Uhum. pensar que toda ciência, todo conhecimento, a ciência, né, Sim. decodificada, que tem sentido e é abalizado e testado, a astrologia tem um pouco dessa questão científica, entre Sim. aspas, né? É que Uhum. vamos pensar em ciência, entre aspas, pelo conceito que existe hoje, Acadêmico, né? acadêmico da astrologia, porque está mudando muito, Sim. graças a Deus mudou muito tudo isso, né? Uhum. Então eu penso assim, eu sou arquiteto. A arquitetura, né? É interessante, quando eu fazia vestibular em arquitetura, você tinha escolhas, era exatas, biomédicas, humanas Humanas. e arquitetura. Ah, era separado a Era arquitetura? separado, porque ninguém sabia classificar o que era arquitetura. Porque Entendi. era arte, é técnica, o que é? Então, Não é era arquitetura. exatas, não era humanas, né? É aí a arquitetura. E a astrologia está nessa mesma situação. Ela Sim. não é humanas, exatas,
Ela vou pensar assim, se colocasse nessa condição, é uma ciência natural exata. Aliás, Sim. uma ciência natural aplicada, difícil. Tá. Aplicada porque eu meço o céu, vejo a natureza em funcionamento. Sim. Então tem que ter mecânica celeste, um pouco de geografia, Uhum. movimentos da Terra, translação, rotação. Aí depois pegar os conceitos, como é que se formam os signos, afinal de contas? Uhum. Signo é sinal, é um sinal que a Terra responde, né, de fato mesmo, né? Não são Uhum. estrelas que fazem acontecer as questões terrestres e astrológicas. Na verdade, são épocas dizendo que favorecem nascerem pessoas com aquela condição. Somos frutos da época, se pensar. Hoje a natureza favorece nascerem pessoas que a gente chama que tem um padrão virginiano. Uhum. Frutos da época, essa é a condição. Só Sim. que tem outros elementos, certamente, por aqui. Então, entender a natureza, como são esses signos, entender os elementos, triplicidade, quadruplicidade, entender que elementos, Uhum. né? Uhum. Fogo, terra e água. Não é o fogo do isqueiro, nem a terra do vaso, nem a água Sim. da torneira. Não, Água da nada disso. torneira. Nem isso, né? E entender que isso tudo são fenômenos naturais, que Sim. se manifestam na Terra, certamente. Eu posso pensar até a seguinte coisa, né? Pensando nos gregos antigos, filósofos antigos, né? Eles entendiam que o cosmos era calmo e tranquilo. E nós éramos uma partícula do cosmos. Então nós tínhamos direito divino de sermos tão calmos e tranquilos quanto o cosmos. Éramos os Uhum. homens cósmios. Essa era a condição. Então nós éramos uma partícula do cosmos. E nós somos essa condição. Sim. Nós temos mais uma partícula do cosmos que responde esse padrão no dia que você nasceu, você absorve aquela Uhum. qualidade, Aquela. né? Sim. Mas não é uma coisa mística ou mágica, de jeito algum. Para entender como são esses movimentos celestes. E a natureza é calma e tranquila e é perfeita. Uhum. Às vezes o pessoal pensa muito, tem mapa que é ruim, tem mapa que é melhor. Não tem É, mapa é ruim, até não tem mapa uma tua melhor. aluna, a Nath, pergunta assim: será que no mapa aparece que a pessoa pode ser astrólogo, né? O mapa astral indica que a pessoa pode ser Não, astrólogo? Não, não. né? Mas se o cara é astrólogo, você consegue ver que tipo de astrólogo ele vai ser. Isso pode ser. Uhum. Sim. Isso pode ter. Mas vamos pensar assim, no mínimo que teria que acontecer de ser um astrólogo, ter curiosidade, se interessar pelo ser humano. Sim. E entender Sim. que é muito mais coisas além do que é o visível. Pode-se pensar esse modo Uhum. por aqui. E entender Uhum. uma outra questão também, que não existe mapa ruim, né? Sim. Os mapas são os mapas, então você entende o seu mecanismo, né? Você se reconhece com o seu mapa e você administra o seu mapa. Você se Uhum. apropria dele e se torna bem, se torna Uhum. feliz. E não tem que Sim. equilibrar o mapa, não tem que fazer equilíbrio no mapa, está equilibrado já. E você Sim. sabendo como é essa condição, ótimo. Você está bem consigo mesmo. Tem gente que Uhum. nunca foi e nunca irá em astrólogo e vive muito bem. E vai viver Por muito quê? bem. Se apropria da sua vida, né? Sim. A nossa Sim. função enquanto astrólogo é fazer essa condição, fazer a pessoa Uhum. se apropriar do seu mapa, né? E Uhum. utilizar suas potencialidades. E digamos assim, destino existe? Destino existe, é o que você foi destinado. Mas não como uma coisa mística, mágica, divina, que você foi destinado a outra coisa. São as Uhum. capacitações. É igual uma máquina de lavar roupa. Manual de instruções. Essa máquina se destina a lavar roupas, né? O seu Uhum. mapa tem essa condição, você tem essa capacitação. E quando eu conheço essa condição, eu passo a informação ao cliente do que é Sim. melhor para ele, se ele Sim. quiser fazer. Porque tem o livre-arbítrio, certamente, né? Esse Uhum. livre-arbítrio leva a pessoa a poder fazer escolhas. E nós, hoje em dia, né, temos condições de fazer escolhas. Entretanto, o que acaba acontecendo, né? O mapa não tem defeito. Não tem defeito o mapa. Pessoas dão defeito. Quando? Sim. Quando elas vão contra o seu desígnio, contra o seu Sim. mapa ou contra a sua função. Uhum. Evidente que tem pessoas que têm que fazer esse tipo de coisa por causa do trabalho, o seu dia a Claro. dia, né? Mas uma coisa que atrapalha muito o ser humano e levaria a dar efeito, né? É a mídia. É a mídia, né? As redes sociais, as famílias, o pai, marido, mulher, vizinho. Você tem que ser aquela imagem, né? Eu lembro que quando eu estudava astrologia, né? Na era de peixes, tá? Estamos na era de peixes ainda, né? Mas no Uhum. final da era de peixes, né? Ah, teremos guerras religiosas, estamos tendo, né? E o poder místico talvez possa vigorar ou mudar o mundo, né? Que dirá a nova era de aquário, na era do conhecimento. A gente nunca imaginava que poderia atrapalhar o encerramento de uma era de peixes, relutando contra isso, seriam as mídias sociais que relutam em fazer o homem pensar como bem entende. Aliás, eu Ou ia te seja, as perguntar mídias. isso. É. O quê? Fala. Não, você Ou seja, acabou de fazer uma participação numa mídia aberta, né? sim, De fiz, fiz. alta visibilidade. O Robson foi na CNN fazer um programa, como chama? Fui. Live, né? Você CNN e a Débora. Tonight. É. E aí, qual foi a sua reação? Qual foi a sua sensação? Porque você está falando que a mídia às vezes atrapalha e tal. E eu vi assim. Não, vamos pensar assim, ó, duas É, coisas. O que eu falo, quando eu falei, depois eu vou voltar a falar do CNN Tonight. tá.
Tá. Quando falam que a mídia atrapalha o ser humano, né? A mídia atrapalha porque ele forma um modelo, você tem que seguir esses Tá, modelos. entendi. Você tem que ter essa imagem, tem esse padrão, então você às vezes se Sim, desformata claro. e você sai fora do seu mapa, né? É Sim, isso que sim, acontece, sim. você não se sente feliz. Você não se E o apropria de astrólogo você não se mesmo, e se apropria do seu apropria do que está mapa. no externo, E né? a mídia é muito forte, certamente, né? Então, concluir aquela questão da formação da Sim, astrologia. sim, sim, sim. Entender o que é cada elemento, o que cada planeta estimula, não interfere, mas é sincrônico pela sua velocidade, nem não é velocidade, é sincrônico mesmo. Então existe uma sincronicidade, como Jung falou, mas que está ligada a uma causalidade também, que é uma coisa importante, né? A astrologia, né, ela tem uma causa física. Eu meço os planetas. Agora, como é esse efeito, pode ser diverso. Pode ser muita coisa, né? Mas alguma coisa interfere, aquela movimentação planetária que sincronicamente estimula alguma coisa aqui na Terra, Estimula não com alguma coisa. raios. Sim, E sim. quando eu Não entendo com essa raios, composição, não. é lógico, Não né? com raios. Não com raio. Quando eu entendo essa manifestação todinha, aí eu consigo então passar a uma Sim. pessoa como é o seu potencial, o seu manual de instruções. Se ela quiser usar ou não, é outra história, né? É outra condição. E você tem que entender muito como são esses elementos para poder passar a informação à pessoa, para poder usar a sua força pessoal e o seu potencial. E tem as previsões. A previsão não é adivinhar o futuro, é aconselhar a pessoa como pode, nesse caminho que ela vai Sim. seguir, aproveitar melhor os seus desígnios. Isso é uma condição natural. Então, não é adivinhar o futuro com a bola de cristal, não tem esse tipo de coisa, não existe mais isso, né? Sim. Tem essa condição. Agora, você queria Mas você vê perguntar uma como. Não, coisa? eu ia perguntar, vamos Fala, voltar na coisa da mídia, mas eu só queria fala. complementar que, assim, para vocês verem, gente, como o estudo da astrologia ele é extremamente rico e incessante, né? Porque a gente estuda, além de tudo isso que o Robson falou, nessa condição de gostar do humano, de olhar o humano, de empatizar, a gente está sempre buscando mais conhecimento, né, agregando. Então, a gente vai estudar mitologia, vai estudar comportamento humano, psicologia, enfim, todas as áreas que possam ajudar nós, como astrólogos, a entender melhor aquele humano que está ali na minha frente, que vem com a sua questão, né, que vai me trazer um olhar mais empático, mais simpático, mais conectado com aquela pessoa que está perto de mim, né? Então, tem a parte mecânica, tem a parte técnica, que ela é importantíssima na formação de um astrólogo, para ele poder entender Sim, o que ele está falando, né? E tem todos esses estudos paralelos que a gente faz para que o nosso trabalho se enriqueça ainda mais, né? Para que a gente entenda cada vez mais quem nós somos primeiro, porque o astrólogo não estuda sem se estudar. Né? Não claro. tem essa condição. Você está sempre com o seu mapa e tudo que você lê, você olha para o seu mapa. Então, é um autoconhecimento do astrólogo constante para que ele possa Certamente. se aperfeiçoar e melhorar aí a sua condição de trabalho, né? É O isso, que eu você não consegue conhecer a astrologia em uma semana, um mês. imagina. No Não mínimo. acho que nunca, né? Você sempre está estudando, Não. né, Robson? Assim, eu Teve acho que uma vez sempre me tem coisa perguntaram, nova. uma vez me falaram o seguinte, né? A astrologia não tem fim o estudo. Eu falei, tem sim. Tem primeiro semestre, segundo semestre, tem começo, meio e fim. Depois, você tem que continuar observando o ser humano, Sim, fazendo é isso. pesquisas. Mas a Isso que eu ia formação ela tem falar. um compêndio. Mas a pesquisa é Pesquisar, contínua olhar, sempre, né? pesquisa sempre. E se precisar, o que que é? Você olhar as pessoas. Eu sempre recomendo, tem sala de aula. Gente, leiam livros de astrologia, leiam outros livros, leiam jornais, vê televisão. Mas vai pra rua, vai no cinema, agora não, né? Mas vai no cinema, vai no teatro, vê a vida acontecendo. Porque Sim, a vida a vida está na rua. A sim. vida é a vida, e você vai lidar com a vida, e está sempre integrado com o meio vigente atual. Porque ler o mapa de uma pessoa que tem 30 anos hoje é muito diferente de uma pessoa que tinha 30 anos, 30 anos atrás. Sim, sim. As pessoas, a sociedade muda, né? Até em termos naturais, né? A astrologia não tem gênero, não tem nada, né? Eles me perguntaram, Claro. como é que você lê mapa de uma pessoa que é transgênero, né? Eu falei, do mesmo Gente, jeito, do mesmo jeito, é a claro. mesma coisa. Mas Sem nada a se a pessoa, ver. se o pai é transgênero, é a mesma coisa, tem um pai, tem uma mãe, é a mesma coisa. É Ou seja, eu nunca claro. teve nenhum pergunta, mas teve muito uma época, né? Que teve esses, mas é coisas do ser humano, não da astrologia. Sim. Saíram livros que falavam sobre conceitos, perversidades e tal, mas isso não existe, isso não existe. Mas estudar astrologia tem que estar atualizado, Sim. constantemente atualizado. Eu E acho que o astrólogo é estudar um observador, né, Robson? Ele é um sempre. observador, sempre, né? Tá sempre ali atento, observando, atualizando. Faz parte dessa profissão. A gente está sempre muito conectado, como o Robson falou, com tudo que está acontecendo, Tudo, tudo, né? tudo, certamente.
Então, eu Agora estava você te tá perguntando querendo. da mídia lá. Essa questão da mídia também eu acho que é uma coisa meio polêmica para os astrólogos, não é? Porque Pois uma é. coisa é você ter controle da sua própria mídia. Eu vou aqui abrir o meu perfil, tô fazendo a live com você, né? Toco o barco do Pronto. jeito que eu quiser. Agora, quando você vai para a mídia aberta, eu já tive na mídia aberta também. É outro movimento que acontece. Mas a gente sente que ainda assim ele vem com muitos estereótipos, mesmo Vem. com todos os movimentos, né, dos astrólogos que às vezes contestam, que vão lá e rebatem. Como é que você sente que... Eu sinto que parece que tem horas que não mudou nada, na verdade. Parece que as pessoas continuam Olha, condicionadas ali. onde me chamar eu vou. Eu vou e falo o que que é Muito bom. astrologia. Eu sempre vou. Ah, não vou, então eu vou. Me chama que eu vou. Eu falo o que é de Me fato chama que eu... astrologia que eu entendo. Eu vou mesmo. Eu só me chama que eu vou. Qualquer lugar. Eu fui em tanto lugar já, nossa. E me chamaram para a CNN, né? Foi a segunda vez que eu fui lá falar com eles lá. Eu vou, me chamam, eu falo. Não. Agora vamos pensar, a mídia, né, tem uma visão deturpada do que é astrologia. Eles não sabem o que é astrologia. Você Sim. pensa assim, o jornalista, né, ele deveria fazer, como o CNN Tonight que você fez, ele deveria fazer uma pesquisa antes de chamar alguma pessoa para falar de algum assunto qualquer. Primeira coisa, era um programa, não era jornalístico, era de entretenimento. Era um programa divertido, Sim. né? Ainda que procuraram bons astrólogos, me coloquei no meio até nessa condição por aqui. Então eu Sim. achei bom. Lógico, teve o deboche, porque eles não sabem o que é astrologia. Não sabem o que é astrologia. Sabem o que é astrologia através da internet, de youtubers que a gente não falando coisas Sim. legais, através de outras questões folclóricas, né, e divertidas também por aqui. Então eles não sabem Claro. o que é astrologia. Agora, até falando, lógico, com cuidado isso, né? Fizeram um desserviço para a astrologia, né? Essa mídia. Olha, pode alguém de repente, eu posso mudar de ideia, eu sou geminiano, eu posso mudar de ideia. Eu continuo pensando ainda, né? Mas quando me falaram isso, eu falei, não fizeram nenhum desserviço. Sabe por quê? Não é obrigação de um programa de entretenimento fazer um Sim. serviço. Sim. Agora, quem tem que fazer um serviço somos nós, astrólogos. Por isso, onde chamar, eu vou. Eu vou dizer o que é astrologia. Onde for, festinha, reunião de condomínio, onde for, eu vou. Agora, de certo modo, a imagem que se tem da astrologia, né, um pouco deturpada, né, lógico, né, também é por conta de nós, astrólogos, né, não nos apropriarmos, né, de espaços maiores. Nós juntos fazemos esse espaço maior para divulgar o que é de fato astrologia. Então, não vou dizer que nós fazemos um desserviço, mas nós deveríamos fazer um serviço maior pela astrologia. Nós mesmos, astrólogos. De que jeito? Divulgando a astrologia. Através da mídia. Bom, nós temos os canais hoje em dia, que é Instagram, YouTube, você também faz um bom trabalho também. Divulga o que é a astrologia, né? E saber exatamente como divulgar e para quem divulgar. E isso é um trabalho de formiguinha? A astrologia tem esse trabalho de formiguinha há séculos, né? E ela vai ser reconhecida no dia? Claro que vai ser reconhecida. Por quê? Porque se nós todos astrólogos nos dedicarmos a divulgar o que é astrologia em qualquer espaço, aí vai dar isso, exatamente. Então não vou falar mal de jornalistas, né? Apesar que eles podiam fazer Sim. pesquisa melhor, né? Podiam fazer uma pesquisa melhor. Tem Mas o não Google era, mas hoje, aquela né, coisa, gente? não é uma pesquisa, e mesmo no Google você acha coisas erradas também. Mas ele não era um Sim. programa de um documentário, era um entretenimento, a função Sim, deles era fazer sim. isso mesmo. Eu Mas lembro eu uma fui lá e vez. fiz meu papel. É isso. Eu lembro uma vez que quando eu fui substituir a Titi no programa Mulheres, que ela ia sair em licença maternidade, e aí é um programa popular, né, que é para você fazer um horóscopo. E eu lembro que ela falou para mim, ela falou assim, melhor a gente estar lá, porque a gente estudou, a gente sabe o que a gente está falando, né? Então, se a gente tem essa oportunidade de estar numa mídia aberta, e como você disse, eu chamo, pode me chamar, que eu vou lá falar, porque é melhor que eu Vou. vá, que eu tenho informação, que eu trabalho com isso, que eu tenho informação, do que, de repente, ser uma pessoa ali que vai para aparecer e que não vai trazer, pelo menos, uma boa astrologia ou, enfim, uma boa informação, porque tem essa Bom, boa informação, né? E eu falei, é eu achei verdade, bom. faz todo sentido isso, né? Eu achei Eu também. bom. Vamos pensar assim, na avaliação. O programa foi bom? O programa fez seu papel de entreter Sim, as de pessoas. entreter, claro, Falou mal da claro. astrologia? Não falaram mal da astrologia. Debocharam da astrologia? Teve uns debochezinhos? Teve. Mas você Mas já... as pessoas que foram falar, que eram astrólogos, falaram muito bem. Até eu me Sim, coloco nessa condição também. é Né? claro. Falaram bem. Então ninguém falou assim, deturpando, mal da astrologia, né? Uma vez teve muito tempo atrás, né? Um programa de televisão, e tinha um astrólogo, tinha um astrônomo. Eles faziam muito isso antigamente, né? E o astrônomo discutia com o astrólogo uma série de coisas e tal.
E aí, de repente, o astrólogo falou: escuta, me diga uma coisa, você está discutindo astrologia comigo? Estou sim, eu condeno a astrologia. Aí ele falou assim, o astrólogo: me diga uma coisa, você que é astrônomo, você estudou astrologia? Não, nem quer estudar. Ah, então eu não vou discutir com você. É Você claro vai estudar astrologia, depois você volta a falar comigo. Então discuta uma coisa, você tem sentido. que você... No É programa que claro. teve, né? Se vão me chamar num programa discutir astrologia, me chama que eu vou também. Agora, se é para falar astrologia, me dá o espaço, me chama que eu vou também. Eu vou falar que eu posso. Não deturparam minhas palavras, Sim, deixaram editaram você falar. corretamente. Uhum, Falei, tinha que é. falar, falei bem mais, tem que editar, o programa tem que ser. Mas me Sim. chama que eu vou, me chama que eu Mas vou. eu Nós, acho que a nós ideia. que temos E que é isso que defender você a falou, é um astrologia. programa de entretenimento, não é um congresso de Mas de astrologia. jeito Não que dá pra é, né? você falar. Meu filho falou hoje pra mim, mãe, você lembra a última vez que você foi que puseram você pra dançar? Eu falei, pois é, né? Você tá no programa de entretenimento, eles te chamam ali. Pois é. Na hora, cara, você não tem muita opção. Você vai lá e faz a dancinha do programa e tá tudo valendo. Você tem que levar com bom humor também. Não, lógico. Eu acho que o bom humor é bom para tudo, inclusive para os astrólogos, que às vezes se levam muito a sério também, né? E aí É. acaba, ao invés de se unir, de trocar mais ideia, mais informação, às vezes a gente vê umas guerrinhas de ego aí que não vale a pena, porque no final a gente É, precisa e se unir, né? até aquela coisa que é muito importante também, né? Quem é astrólogo de fato mesmo? Uhum. Isso, nós temos que saber quem de fato é astrólogo, É isso aí, eu queria que né? você falasse isso. Nós o reconhecemos quem que é de fato astrólogo, né? Uhum. É difícil isso, isso é muito difícil. Eu vou falar da arquitetura mais uma vez. Comecinho do século XX, existia o engenheiro e o engenheiro arquiteto, né? Uhum. É uma briga muito grande, né? Por quê? Porque os arquitetos queriam se separar e formar só o Uhum. corpo da arquitetura. Um dia se separaram e se tornaram só os arquitetos. Agora, esses arquitetos que se separaram definiram o que era ser arquiteto. Foi uma Uhum. confusão. Mas quem que vai falar o que é ser arquiteto, afinal de contas? Uhum. Na época se elegeu os notáveis da arquitetura para definir o que era arquitetura. Na astrologia, não que se deva fazer isso, mas alguma coisa talvez parecido. Uma junta de astrólogos, os notáveis, vai saber quem são, aí é difícil. Mas define o que é astrologia. Tanto que no CBO 2000, É em isso que eu ia 2000, falar. Eu fui ler esse CBO, porque eu já tinha lido há sim, muito tempo atrás, eu fui ler eu agora para participei, até para falar com Maurício você. Bernes, eu participei também, se Elizabeth participou, nós participamos de um evento, né, feito pela FIP e pela USP, né, para Hum, definir o que era ser astrólogo. E nós hum, dissemos o que era ser. Então eles definiram o que é. Está no uhum. CBO 2000, que é junto ao Ministério do Trabalho, tem até um Isso. código, Tem, 5167, dígito 5. dígito 05, que o dígito 10 é Isso, numerólogos, são os astrólogos e os exatamente. numerólogos. E Isso. foi uma sorte, porque encontraram astrólogos corretos. Na verdade, começou Uhum. assim, outra história que eu vou comentar com vocês. Conta aí. Eu Um adoro as dia me histórias do telefonou, Robson. ano 2000, É. ligando na Gaia uma pessoa, escuta, aqui é da USP, da FIP, né? Ah, que legal, o que é? Queriam fazer uma reunião para juntar astrólogo, para definir o que é a carreira de astrólogo. Ah, que bom, que ia ser revista a profissão de astrólogo, já tinha um código já. Ótimo, então vamos, eu vou participar dos eventos, eram três finais de semana para definir o que era ser astrólogo, né? Falei, Uhum. nossa, que ótimo, quem que vocês estão chamando? Ah, chamamos você, que tem uma escola conhecida e tal, e também o pai não sei das quantas, a madame não sei das quantas. Eu falei, pelo amor de Deus, que Madame Cedas. isso? Eu falei, não, não é isso não. Eu falei, como assim? Não são essas pessoas. Aí, mais do que depressa, as pessoas lembram disso. Eu liguei para liguei para a Celisa, para o Maurício, Todos para os deixar. amigos Gente, nós temos astrólogos. que ir lá na USP, temos que ir em corrente. Falei, nós somos todos lá. E eu encabecei todo esse pessoal para ir lá na USP. Aqui na Bela Vista, na realidade, era a FIP, né, no hotel que eles Uhum. alugaram. E nós nos juntamos e conseguimos tirar o Pai de Santo, que eu acho legal, tá? Tirar a Claro, espírita. não- é E óbvio. ficamos todos nós lá também. Aí nós definimos o que era ser astrólogo no Uhum. Ministério do Trabalho, que tem um código, né? E Sim. por conta disso, né? Já antes, década de 70, né, já tinha um código anterior, que o Fatiolo fez esse código há muito tempo atrás. Foi revisto em Uhum. 2000, depois, 30 anos depois. Então foi importante esse novo, né? Então temos um Sim. código profissional. Aliás, é Sim. uma atividade, não é uma profissão regulamentada, né? Eu vi lá que é uma atividade do Código Brasileiro de Ocupação dentro do Ministério do Trabalho, né? Quer dizer, ele Exatamente. tem os critérios lá desse número. Se vocês deram uma pesquisada, é Tem CBO sim. 5167. E aí, Exatamente. 5167 é uma categoria e o 05 são os astrólogos. São Então os dá para astrólogos. vocês se encaixarem. Até quando a gente faz o MEI mesmo, tem lá, Sai esse tem um código. astrólogo, sai esse código Sim, certinho. sim. E Isso é a gente tem. importante, né? Muito.
Porque eu acho que a É maioria das pessoas importante, nem sabe, viu, às Robson? vezes nem Tinha que sabe. ser Isso sempre. é importante que, de certo modo, isso qualifica quem é astrólogo. Apesar de que é Sim. tal coisa, né? Quem que é astrólogo, afinal de contas? Como se regula Uhum. isso? Não é uma posição regulamentada como arquitetura, como É. medicina. Então, cabe a nós, astrólogos, né, entre nós, Uhum. reconhecermos quem que é astrólogo e aceitar essas pessoas que são, de fato, astrólogos Uhum. competentes e corretos, né, que têm conhecimento, nas entidades ou nas Sim. associações Sim. correspondentes. E tem que Sim. ter essa filtragem? Pois é, a arquitetura passou por isso no século XX. Teve que se Uhum. filtrar quem que era arquiteto de fato, né? Tem que ter a Uhum. mesma coisa, né? Mas isso Uhum. tem chão ainda, tem muita coisa a se Eu acho fazer. que vale a pena fazer uma pesquisa para quem quer saber quem é astrólogo, como o Robson falou, nas entidades, no CNA, por exemplo, tem lá uma lista dos astrólogos afiliados, nos sindicatos, É enfim. aquela coisa, para Pergunte você se entrar no estudou, CNA, onde estudou, né? é aquela coisa, para você entrar no CNA tem que dizer, tem que comprovar, ou atestar. Isso é delicado também. O que que é Sim. ser astrólogo, né? Uhum. Quem é um astrólogo, afinal de contas? Uhum. Que conhecimento que ele tem que ter? Carga horária Uhum. mínima, isso tem que ter. É uma coisa meio burocrática, né? Sim. Mas é uma ordem que tem que ter, né? É chato isso, né? Mas senão fica uma coisa Mas muito eu acho que vazia, né? pelo menos é um filtro, um pequeno filtro. Eu acho que não deve ser uma É, restrição, mas tem que ser um pequeno filtro, vamos dizer assim, né? Para, olha, eu algumas estudei, eu condições, tenho algumas eu tenho condições. tantas horas de estudo, né? E fiz o curso com fulano de tal, que também já é afiliado a alguma coisa. Quer dizer, pelo menos você tem ali um filtro de distinção, né? Tem que ter E alguma categorização, não tem como ser diferente, tem que ter alguma coisa desse tipo. Mas ainda temos uma luta muito grande pela frente ainda, né? Porque ainda não uhum, é uma coisa que é comum se perguntar. Você não, você, por exemplo, lógico, devidas proporções, mas se você, por exemplo, vai no médico, né? Você não sim. pergunta, quando você se formou? Né? Você não pergunta, né? Mas é uma categoria que está meio que já Sim, estabelecida, já, né? é Você vem igual diploma desde lá atrás, você vê a OAB, você tem que fazer aquele curso, tem um peneirão ali na então, OAB, né? peneirão e tal. Porque, Na claro, tem muitas astrologia, pessoas se formando ao mesmo tempo, enfim. Mas acho que e da não precisa chegar astrologia, nesse lugar, eu acho que pode ser um tem que ter uma pouco coisa mais menos. flexível, porque é um Sim, pouco mais flexível, mas com uma certa sim, ordem, certa sim, organização. Com flexibilidade, certamente, né? Porque claro. a astrologia ela não pode perder esse viés natural do ser humano, Sim, mas sim, senão ela se perde completamente, né? É como pensar que sim. de repente, sem falar mal, mas nem vim, não é falando mal, mas tem pessoas que, por exemplo, fazem astrologia de previsão somente com revolução solar. Uhum, uhum, E desconsidera uma série de coisas, né? sim, Ou de repente fala, enfim, muitas coisas que se fala da sim, astrologia, né? sim, Do tipo assim, esse é o ano do Sol, sim. as tabelas São antigas, as lendas urbanas da astrologia, que a gente lendas de uma vem astrologia, mas fazendo que lives isso, para tentar desmistificar essas lendas exatamente. urbanas, E entendeu? esse tipo de coisa, né, quando você fala, mas como assim não é? Você tem que comprovar. Signo não é a mesma coisa que constelação, são coisas Sim, diferentes, sim, né? Não tem o 13º signo, porque não tem a 13ª constelação, sim, mas não tem o 13º signo. Então existe um estudo, né? Uma apresentação do que é de fato sim. astrologia. Com os equinócios, estações do ano, precessão dos equinócios, notação, tudo isso. Aí você entende o que é astrologia. E não é uma coisa complexa, não é uma coisa difícil, Uhum. mas é um conhecimento que tem que ser que é crescente, tem que se colocar esse tipo de conhecimento. E bom, eu entendo que a astrologia cada vez mais está crescendo, cada vez mais. É Sim, uma foi o época que muito está boa para a rolando. astrologia. Sim, É eu uma também época acho. muito boa para a astrologia. O Júpiter vai se encontrar agora com Saturno em Aquário. Uhum. Sim, no Isso final pode do ser muito ano. bom. Isso pode ser muito bom. Isso pode ser muito Uhum. bom, que isso sempre favorece a astrologia. Sempre favorece a astrologia. E favorece e surgirem bons astrólogos. Aliás, não vou Uhum. dizer nem bons astrólogos, favorece uma boa astrologia. Não é de um dia para o outro, Uhum. certamente que não. Mas estamos Sim. caminhando para essa condição. Então, o Júpiter, quando vai encontrar agora esse Saturno em Aquário, pode ser Uhum. interessante, viu? Na realidade, o Júpiter encontra com Urano, é melhor ainda. Que vai ser daqui a um Hum. tempo, não Daqui tanto um tempo também tempinho, não. é. Daqui a um tempinho. Mas quando ele encontra com Urano é bem Uhum. interessante. Mas só para contar com Saturno em Aquário, né? Por Aquário. ser Aquário, já dá para ter uma possibilidade mais interessante, de dar essa boa condição. Então A estamos gente indo está no. muito bem na astrologia. Eu acho que é um momento bem propício para astrologia, assim. Eu acho que tem um crescimento, tem uma visibilidade boa também, tem muita gente Sim. trabalhando e trabalhando bem, né? E buscando
trocar ideias e informações. Eu sinto que tem até mais troca hoje em dia, assim, os astrólogos estão conversando mais. Sim, sim. Eu acho que, assim, teve uma época mais tensa, mas eu acho que agora tem uma troca muito mais legal, assim. Inclusive nessas parcerias de live, por exemplo, né? Ah, eu acho De ótimo. chamar, de Eu acho conversar, ótimo. de trocar, Me de chama cada que eu um falar. vou. Eu chamo de novo, hein? Ah, me chama. Cuidado Eu só não vou se eu não comigo. tenho tempo. Eu só não vou se eu não tenho tempo. Me Eu chamou, se eu tenho tempo, eu sei. vou, né? E a gente tem 5 minutinhos finais aqui. Ah, E é muito bom, né, gente? Ó, todo mundo subindo coraçãozinho, comentando. Eu tô lendo deixa aqui, eu assim, colocar que o todo óculos, mundo que tá de perto eu não falando. enxergo nada. Tô ficando O que velhinho já você, aqui. assim, pra gente terminar, vai, o que você acha que um bom astrólogo deve ter? Assim, que qualidades um bom astrólogo deve ter? O que qualificaria um astrólogo? Você fala, pô, esse cara é legal, assim, um bom profissional. Ele tem que ter uma visão positiva da vida. Ele tem que entender que a vida pode ter seus percalços, mas nós conseguimos nos livrar disso trabalhando e vendo tudo que é possibilidade. E passar para os nossos clientes, né, que ele consegue vencer os obstáculos se ele utilizar o seu potencial. Então, o astrólogo tem que ter uma visão positiva da vida. E não, de repente, falar, sinto muito, você tem tal posição, vai se ferrar, não vai casar, vai ser pobre, próximo. Não, você tem que encontrar soluções para a Próximo pessoa. é A ótimo. nossa função é encontrar Sim, soluções para as sim, pessoas. sim. Né? E não falar, Saturno está no seu setor e sinto muito, você não vai crescer na vida. A pessoa sai do seu escritório, eu acho que é escritório, ela sai com o mapa na mão, olha para cima e fala, pelo amor de Deus, e o Saturno está tão longe, ele não tem mais destino nenhum. Então nós temos que fazer a pessoa aproveitar essa condição e explicar o que é o Saturno, o que é a vida, o que são os planetas que estão a nosso favor. Os gregos já falaram, nós somos uma partícula do cosmos, temos direito divino, somos tão calmos, tranquilos e felizes quanto o cosmos. E se você não tem essa visão, aí não atenda as pessoas, tem que ter uma visão positiva, realista, mas positiva com o seu cliente, certamente. E gostar do ser humano, certamente. Gostar de viver a vida, naturalmente. Isso que é importante. Eu já ouvi alguns astrólogos, inclusive, falando assim, eu não gosto muito de fazer atendimento pessoal. Ok, porque a astrologia tem área de pesquisa, a astrologia tem várias possibilidades de estudo, de pesquisa, da parte mais acadêmica, né? Então, assim, eu concordo com você, Robson, acho que é isso, a gente tem que trazer a pessoa para ela mesma, né? Assim, esse reconhecimento das tuas potencialidades, daquilo que é o seu, né? Para você crescer em função disso. E trazer essa consciência, né? Olha, essa que é a tua frequência. Use bem a sua frequência durante essa vida, né? Faça o melhor que você puder do que você tem. E por isso que eu também concordo. Eu acho que é essa visão positiva, não realista, né? A gente não vai maquiar uma coisa, vai fingir que aquilo não está acontecendo, porque não é honesto. A gente precisa ser honesto com o nosso cliente, verdadeiro. Mas, e uma outra coisa que é importante também, outra coisa mais importante ainda, defender a astrologia. Mas defender, mas explicando o que é a astrologia. As pessoas não têm culpa de não saber o que é a astrologia. Concordo. Explique para elas. Concordo. Né? Explicando você consegue defender muito. Explica o que é astrologia. É isso, estude e explique. Gente, olha, eu acho que todo mundo amou, meu coraçãozinho está acabando aqui. Começou a disparar aqui o nosso reloginho. Super obrigada por todo mundo que comentou. Robson, muito obrigada por ter topado mais uma vez. A gente volta e essas lives eu acho que elas vieram para ficar, não esse ano, mas a gente vai voltando, porque eu acho que é uma troca muito legal, muito interessante, é uma oportunidade que a gente tem de falar de astrologia e eu fico muito feliz de estar aqui com você hoje. Obrigada, eu também. De coração. Muito obrigado a você. Você sabe que eu te amo e amo sua família. Também gostei muito de você. Para sempre. Obrigado, beijo para vocês todos aí. Que participaram aí também. Se vocês tiveram questões para falar, comentar, comentem que depois a gente vai escrevendo, tá bom? Um beijo para vocês, vai ficar salvo aqui, depois eu vou mandar para o Robson também, tá? Tá, beijão, gente, beijo antes que a gente caia. Tchau, tchau, queridos. Obrigada. Tchau.